Antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês se vocês tiveram muita dificuldade para executar a discussão ou colocar a conduta de vocês em relação a esse estudo de caso em específico, se já era algo que vocês já tinham conhecimento, foi totalmente desconhecido, enfim, quais são as primeiras impressões que vocês tiveram em relação à atividade que foi proposta. Queria ouvir um pouco vocês antes de a gente começar a fazer propriamente a discussão do caso. Eu não achei tão simples como eu tinha imaginado. Aquela parte do referencial teórico deu um pouquinho de trabalho, mas acabou ocorrendo assim, tudo tranquilo. Eu acho que é uma boa forma da Uhum. gente pensar mesmo, assim, quebrar a cabeça com o quadro do paciente, com o diagnóstico dele. Ok. Porque às vezes quando a gente está em estágio, alguns casos são tão tranquilos, né, pra gente que a gente fica acostumado achando que todo mundo tá ótimo de saúde, é isso aí, o mundo é um mar de rosas. Aí eu acho que é justamente esse é um ponto muito positivo, porque com o estudo de caso você consegue prever uma situação e se antecipar essa situação, né? Então agora, pelo que eu recebi dos trabalhos de vocês, eu percebo que todos conseguem, são aptos a atender, por exemplo, paciente que é idoso, que tem HIV, né? Então, tudo isso entra em questão. Eu acho que é sempre importante, eu estava até falando com a outra turma, no final desse ano, né? Se Deus quiser, vocês vão estar aí formados, vão para o mercado de trabalho. Então, é importante que a gente faça discussões de temas que são um pouco fora da nossa zona de conforto, porque alguns temas a gente acaba não estudando durante a nossa graduação, a gente vai estudar na vida. Ou quando pega um paciente e tem que entender como é que vai cuidar daquele paciente. Eu lembro que quando eu estava na graduação, por exemplo, eu não tive aula de saúde indígena. Hoje a UFAC já tem saúde indígena na grade, mas eu pensava assim, ah, beleza, eu aprendo a nutrição para o povo branco, mas e aí, como é que eu falo na nutrição com os indígenas? Né, que tem toda uma especificidade, tem questões alimentares que são anteriores à nossa, então não dá simplesmente para dizer assim, olha, não pode comer carboidrato, não pode comer mandioca e peixe o dia inteiro. Não dá para falar isso para o indígena, né? Que é até um pouco fora de contexto se a gente for dar essa sugestão. Então, acho que é bem legal a gente fazer essa discussão prevendo um pouco sair. E aí, realmente, a ideia era um pouco de dar trabalho mesmo, mas eu acho que vocês saíram muito bem na execução. Então, assim, para a gente começar a discussão do nosso estudo de caso, qual que vai ser a proposta? Eu vou fazer a leitura novamente do estudo de caso para contextualizar aos que, né, estão aqui presentes, e aí eu vou abrir o espaço para o grupo apontar quais foram as palavras-chave que foi decidida destacar, falar quais foram as duas perguntas que foram elaboradas, e aí a gente já vai partir direto para a conduta profissional que vocês adotaram. O terceiro ponto, que é a teorização, eu vou fazer a correção individual, estando observações em relação ao trabalho como um todo. Tá? A ideia é que em conjunto a gente faça esse debate, para caso surjam dúvidas, sugestões, enfim, a gente ter esse momento de troca, né? Como eu falei, a proposta do estudo de caso não é que uma resposta é a única certa, não é, não, ela é diferenciada e sempre será, mas é importante que a gente veja o ponto de vista dos grupos, e é interessante por isso, porque eu percebi que muitos grupos tiveram pontos de vista distantes, né, assim, um do outro, e aí então a gente faz um consenso, ou então tem um entendimento geral. E aí eu mando feedback para vocês pelo e-mail de quem me enviou, e vocês compartilham entre o grupo de vocês, se julgarem necessário, tá bom? Nesse caso, eu vou começar pelo grupo da Naila.
Vou projetar aqui, tá, Naila? E aí, se você quiser que eu dê zoom, enfim, você vai me falando Beleza. que eu vou ajustando para você. A senhora tá me Só ouvindo? colocar aqui. Tô sim, perfeitamente. Tá. Tá aparecendo aí para vocês já? Tá. Beleza, então. Vou só fazer a contextualização antes de nós começarmos. AMF, masculino, 61 anos de idade, acompanhado desde 2015 pela Unidade Básica de Saúde Maria Verônica, tratamento de doença crônica não transmissível. Procurou queixando-se de fraqueza em relações da axila para coleta de sangue periférico para realização de teste sorológico. Com exames em mãos, foi orientada para o serviço de infectologia da Fundação Hospitalar para diagnóstico e tratamento de infecção pelo imunodeficiência humana. Foi encaminhado para o serviço de nutrição com o diagnóstico de desnutrição, circunferência abdominal, diplopsia, herpes labial e hipogeusia. Está em uso contínuo de atenolol e recebeu nova prescrição de atazanavir, zidovudina e lamivudina. Toda a primeira consulta, peso de 71,5 kg e índice de massa corporal classificado em eutrofia. E na última consulta apresentou peso de 60,4 kg e o IMC de 23. Relatou o consumo diário de carnes vermelhas, de café, carnes vermelhas, arroz, farinha. E 3 vezes por semana e biscoitos. Faz uso diário de adoçante à base de ciclamato de sódio no café. Relata ainda dificuldade em se alimentar, considerando os efeitos colaterais do novo medicamento para tratamento de sua IST. O paciente foi encaminhado para o setor de nutrição para adequação da alimentação e controle de peso. Então, essa era a proposta, certo? Que foi apresentada a vocês, e baseado nesses pontos específicos, ficou que vocês fariam os pontos-chave, identificariam quais vocês consideravam como pontos-chaves e qual era a conduta baseada nesses pontos-chave que vocês tomariam para a resolução desse caso, desse atendimento. Aí agora passo a palavra para o grupo. Para falar o nosso ponto-chave que a gente abordou? Isso. Estou projetando aqui. Se você quiser olhar pela tela, fica mais fácil. A nossa palavra-chave foi doença crônica não transmissível, vírus da imunodeficiência humana, dificuldade em se alimentar. Essas foram as 3 palavras-chave que o nosso grupo escolheu. E as perguntas? Tá. Isso, pode continuar. Agora é com vocês. Qual a influência da DCNT e IST e suas respectivas medicações no estado nutricional do idoso? E a segunda, qual a origem e como pode ser minimizado a dificuldade na alimentação desse idoso? Ok, então vocês pegaram doenças crônicas, o ponto do HIV especificamente é a dificuldade de se alimentar. E aí agora eu vou projetar aqui. Qual que foi a tomada de decisão de vocês, então? Já para o ponto 4, né? A senhora fala? Isso.
Tá. Posso Se ler? quiser fazer a leitura, tá tranquilo também, tá? Tá bom. Pode. O paciente, apesar de se encontrar com o MC considerado eutrófico, a perda de peso foi considerado entre o intervalo da consulta, né? Ele perdeu 11 quilos, 1, a diferença da última pesagem dele. Se, no caso, se ele fosse considerar essa pesagem durante 6 meses, né? A gente estipulou esse retorno dele durante 6 meses. E com isso, essa perda era considerada grave, né? O risco de desnutrição é iminente, já que se encontra no MC limite para a categoria de baixo peso. E o relato sobre alimentação ele não consta consumo de frutas, verduras nem hortaliças, o que pode agravar ainda mais na possível deficiências causada pela infecção. E a medicação também. O atenolol, a gente indicou ele para tomar após o café da manhã, né? Com água e evitando o consumo de suco de laranja, porque o suco de laranja, ele atrapalha na absorção do remédio. A medicação, ela pode ser tomada, que é a medicação para o HIV, a gente estipulou ele para tomar após a ceia, já que o atanasavir, ele deve ser administrado com uma refeição leve. E o zidovudina e o outro, ele não tem restrição nenhuma enquanto ao horário de refeições. E aí a gente indica ao paciente para diminuir os efeitos colaterais do remédio, para ele tomar quando for dormir também, para diminuir os efeitos. Ok. Beleza. Continuo? Pode continuar. A proposta referente aos hábitos alimentares. Sobre a recuperação de peso, a gente indicou ele para consumir mais alimentos ricos em nutrientes, com densidade calórica, como vitamina de fruta, proteína magra, ovos, manteiga, legumes, frutas e grãos integrais. Adicionar o arroz, cevadas e legumes, as sopas e suplementos orais. Por quê? Porque ele tem polidipsia, né, epilabial e hipogeusia, que uma é a perda do paladar e a outra é a sensação de sede. Ingestão adequada de água, mas evitar durante as refeições, comer em um ambiente agradável, adicionar condimentos e ervas aos alimentos, evitar alimentos ácidos, frutas cítricas, vinagres, alimentos picantes, salgados ou quentes, né, pelo problema que ele tem de herpes labial. Evitar bebidas ácidas, umedecer os alimentos com caldo ou molho e os alimentos e bebidas em temperatura ambiente. Aí eu acrescentei aqui, beber bastante água, água de coco e comidas fáceis de ingerir. Ok. Só. O grupo gostaria de fazer mais algum comentário adicional ao que a Naila falou? No meu grupo só tem arroz. Rose, se você quiser fazer algum comentário. Não, professora, tá bom. Beleza. Eu acho que a gente não colocou evitar o consumo de álcool, de tabaco, alguma coisa assim. Depois foi que eu pensei. Uhum. Não, tranquilo. Eu achei bem interessante na conduta que vocês apresentaram, né, tanto pelas palavras-chave, mas por vocês terem feito um link bacana de se preocupar com o estado nutricional, certo? Verificar se os dados lá estavam batendo realmente com o histórico e o dado nutricional que eu tinha apresentado para vocês, né, nesse sentido.
se preocuparam também em ter essa conduta da medicação, que é uma das coisas que, enquanto nutricionista, a gente acha assim, quando vai ter farmacologia, né? Ah, mas eu nem prescrevo dieta, não prescrevo medicamento na minha conduta, por que eu preciso aprender farmacologia? E é importante a gente conhecer algumas coisas básicas, porque quando a gente faz a alimentação, a prescrição da dieta, poucos são os profissionais nutris que perguntam assim: o senhor ou a senhora toma algum medicamento durante o dia? Isso faz muita diferença, porque se ele toma um medicamento que vai dar uma anorexia nele, no sentido de ele não vai sentir fome, ou pelo efeito colateral, ou pelo gosto que fica do medicamento, porque a gente sabe que tem medicamento que é muito forte, compromete o paladar, né, de quem toma, isso vai influenciar na alimentação dele. Então, se eu conheço o mínimo dos efeitos do medicamento, ou pelo menos da classe em que ele pertence, eu consigo fazer essa adoção. E aí eu garanto que o medicamento vai surtir efeito e que a alimentação ela também vai ser vai estar casada nesse sentido, certo? Então achei bem legal vocês terem pontuado a questão e ter dado como sugestão, né, do atenolol e evitar o suco de laranja concomitante com a tomada do medicamento. Entender a questão da medicação antirretroviral também. E no final vocês encerram entregando orientações em relação aos hábitos alimentares. Então, achei bem legal que vocês fizeram essa construção específica do paciente, identificando os pontos que vocês julgaram que eram os mais críticos, e é justamente essa que era a proposta do trabalho, tá certo? Então, parabenizo desde já a execução do grupo, conseguiram atingir o que havia sido proposto. Ok, professora. Obrigada, professora. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum questionamento para o grupo? Algum elogio, enfim. Eu tenho um elogio, professor. Pode fazer, Henrique. A Mara é muito bonita, né? Ai, Henrique, para. Uma graça. Nem Bom, quero então, me já que o ver Henrique nessa aí quarentena. É isso aí. Esse é o... Já que o Henrique aí tá todo feliz, então, sua vez, Henrique. Vou projetar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então tá certo. O grupo é a Marcela, Giovana, Andressa, Henrique e o Matheus. E aí, da mesma forma, tá, Henrique e os demais membros do grupo. Vocês apresentam quais os pontos-chave que vocês colocaram, falam das perguntas que vocês adicionaram, né? Que criaram, na verdade, e aí a gente parte para a conduta em específico. Tá bom aqui? Ou eu coloco ao final? Tá bom aí. Beleza? Tá bom. Bom, as palavras-chave foram DCNT, que é doenças crônicas não transmissíveis, e HIV, vírus da imunodeficiência humana. As perguntas são: quais são os desafios dos idosos com doenças crônicas? E a número 2 é qual as dificuldades dos profissionais de saúde com idosos HIV positivos? Bom, a resposta da 1 é o tratamento para as DCNT possuem um longo período acarretando gastos ao paciente, suas famílias e o sistema de saúde. Outro desafio que fica evidente é a carência do conhecimento teórico e de informação sobre modelos preventivos que sejam eficientes e adequados. Por ser uma doença que é a causa, é a alimentação inadequada e sedentarismo. O idoso precisa praticar atividades físicas, e o que pode se tornar um desafio, pois estudos demonstram a inatividade de atividades físicas em idosos por conta de quedas. A queda é um dos principais problemas clínicos da terceira idade
que ocasiona grandes complicações. Bom, a resposta da ajuda 2. As dificuldades mais frequentes pelos profissionais de saúde estão vinculadas à tristeza do idoso, negação do diagnóstico, afastamento de pessoas, vergonha e constrangimento por ter adquirido o vírus, e nessa faixa etária. Outra dificuldade é o preconceito de conhecidos e da própria família do paciente, que muitas vezes não aceita o fato do idoso ter uma vida sexual ativa. Além dessas dificuldades, se encontra também a dificuldade do profissional abordar esse assunto com o paciente, que às vezes não tem conhecimento sobre o tema. Por fim, era o que mesmo, professora, que eu esqueci? Aí é projetar qual é a tomada de decisão que vocês tiveram. Sim. Que eu vou até projetar aqui, se você quiser fazer leitura, tá tranquilo, tá? Tá aí na tela, disponível. Tá, professora. Na DCNT, o desenvolvimento de hábitos que promovam a melhora na qualidade de vida deve ser incentivado em políticas nacionais, a fim de serem evitadas as complicações na idade avançada, como sedentarismo. O incentivo à prática de atividades físicas com acompanhamento profissional deve ser prioridade nos programas de saúde pública, pois são atividades de prevenção dessas complicações e podem minimizar o aparecimento de DCNT. Para o HIV, a visão sobre a velhice e o envelhecimento, as temáticas da sexualidade e das práticas sexuais, especialmente em idosos, tem que começar a ser discutidas aceitada pela população, a fim de promoção de saúde das pessoas idosas, né? Ressalta-se ainda que é fundamental para a promoção da saúde da pessoa, também na melhoria das condições de trabalho, de serviços públicos de saúde, e profissionais qualificados para lidar com esse assunto de forma adequada com os idosos. Fim. Lindos. Ok. Mais alguém do grupo gostaria de complementar, fazer algum comentário adicional? E aí, grupo? Outra proposta também para a DCNT é uma alimentação saudável, né? A prática de exercício, mesmo sendo difícil em idosos, tem que ser praticada. Acho que é importante. É muito importante também isso para a DCNT. Uhum. Exatamente. Desculpa, pode... Não, só isso, professor, pode falar. Beleza. O que eu achei interessante, que foi destacado pelo grupo também, ressaltado, foi até comentado agora pelo Henrique, quando a gente fala do público idoso, né, da maneira geral, que a gente viu até então, o que está aí na realidade versus o que está na literatura. É um público muito difícil de lidar, e aí às vezes não é nem por conta do próprio paciente, é por essas questões que estão ao redor dele. Então, a família, ela influencia muito, a gente sabe disso, e não é só na parte de quando você é idoso, desde o momento que você nasce, você vai sendo influenciado, né, pelas escolhas, suas escolhas alimentares, comportamentais e etc. Mas eu acho que quando a gente lida com uma doença em específico, né, que para alguns, para a família, isso já se torna um agravante, porque é mais um cuidado que você tem que ter com aquele familiar. Então, quando você tem a contaminação por uma doença que a família entende que poderia ter sido preventiva, né, ela poderia ser prevenida, na verdade, o tabu ainda cresce também entre os próprios familiares, rejeitando. A gente sabe que hoje, por mais que a situação da AIDS especificamente, agora no HIV, né, ela tenha melhorado bastante, assim, 1000 anos-luz do que foi no passado, quando muitas pessoas morreram porque não tinham entendimento da doença, não existiam tratamentos adequados. Então, a gente ainda carrega essa estigmatização das pessoas que têm HIV. E pessoas que têm HIV, às vezes, têm uma saúde perfeita, porque o medicamento hoje que está no mercado, ele tem sim um efeito colateral,
que eu acredito que durante a revisão de vocês tenham se deparado com esses temas, mas ele evoluiu tanto que ele torna praticamente ele tira a carga viral que aquela pessoa tem de transmitir a doença. Né? Então, ela é diagnosticada soro positivo, mas se ela fizer a adoção correta do medicamento, ela tiver todos os cuidados necessários, ela vai conseguir se prevenir da maneira adequada para caso ela tenha contato sexual com outra pessoa, ela não leve essa carga viral e contamine esse outro indivíduo. Então, a gente hoje alcançou muito esse ponto, mas ainda existe esse estigma. Se você tem HIV, aí já traz logo o termo pejorativo, aquela é uma pessoa aidética, tem que ser isolada, tem que ser separados os utensílios, a alimentação, enfim. Existe um pouco essa ruptura específica e dentro da família isso acontece muito. Imagina só, né? Eu acho que já pode ter sido para vocês no início, quando eu apresentei a temática, um susto pensar assim, idoso tem relação sexual? Então, porque às vezes isso não é discutido, porque é muito em voga para os jovens. As campanhas de prevenção sexuais sempre é voltada ao público jovem. Tanto é que as temáticas ou é em festa e sempre um público muito jovem, mas eles não pensam nos idosos. E aí o idoso também tem que ter esse cuidado, que é importante até justamente para que quando você tem uma conduta adequada, ele tenha um cuidado maior. E aí, nesse caso, eu até quis complementar o estudo de caso, colocando uma outra doença crônica. Né? Pensando ali em todas as alterações fisiológicas que a gente já discutiu até então, e que vão interferir diretamente nesses pontos de cuidado, porque não é só a gente falar de alimentação, a gente também tem que ter o Professor, cuidado. eu acho que o idoso ele é mais teimoso em relação à prevenção, né? Sim, imagina, se os jovens é difícil a gente convencer, use camisinha, já é difícil, né? Então, imagina para um idoso, que muitas vezes é um idoso que é casado, né? E a gente sabe que existe a questão da infidelidade também. Então, eles já acham que isso afeta a masculinidade, principalmente para os homens. Enfim, existem todas as justificativas que são atribuídas aos jovens também e que vão para os idosos. Não precisa usar, atrelam o sexo à questão da reprodução, então acham que camisinha só é para quando você quer gerar uma outra criança, enfim. Então é muito difícil a gente trabalhar e fazer educação, principalmente com os idosos, por conta desses tabus que são criados por nós, enquanto profissionais, e por eles, por terem os seus próprios preconceitos também. Professora, sem contar que Oi. também o idoso muitas vezes nem aceita que está com essa doença e por isso nem procura tratamento, porque não quer aceitar, justamente por esse preconceito que ele sofre pela família e por toda a sociedade, que torna esse tabu e ele fica com vergonha de si mesmo, se distancia de pessoas próximas e entre outras coisas. Exatamente. Então, assim, percebam que não é tão simples quando a gente vai falar, né, sobre isso, como a gente às vezes pensa, porque muita coisa interfere na conduta. Então a gente está lá enquanto meros nutricionistas tentando fazer, beleza, eu não quero que meu paciente se desenvolva para desnutrição, porque aí eu sei que todos os sintomas que ele está sentindo agora provavelmente vão piorar. Mas e aí, como é que você lida para tratar de alimentação específica quando tem toda essa carga? Ele já tinha uma doença, agora ele tem uma outra que traz um estigma muito maior do que só ser hipertenso, né? Então é muito difícil. A gente tem que ter isso em mente quando vai tratar diferentes públicos. E eu sempre acho que tratar de idoso e de adolescente são os pontos mais difíceis de públicos, nesse sentido de ter o entendimento, fazer a absorção daquilo que você está passando, que a dispersão é muito grande, né? Então, é bem importante que a gente faça essa discussão justamente para isso, para a gente estar pronto. Porque é uma realidade, Rio Branco é uma das capitais brasileiras que mais tem casos de infecções sexualmente transmissíveis no público idoso, e a gente está dentro do consultório, vai estar dentro de hospital,
Então, isso a gente já tem que ir se acostumando para tomar e ter conhecimento, né, literatura ali em mãos, o que dá certo e o que não dá, para que você atenda esse público de maneira específica. E aí, assim como a gente trata de pessoas que têm hipertensão, diabetes, câncer, também saber qual é a conduta que você tem que ter. E sempre pensar aqui, nós somos profissionais de saúde, a gente não pode ter tabu. A nossa questão, enfim, religiosa, cultural, não pode vir antes da nossa conduta profissional, porque enquanto profissional você veste um papel. E aí você tem, né, até nosso próprio juramento de carreira, a gente tem que atender todos sem extinção. É importante que a gente esteja para isso, para tentar um pouco romper a linda da saúde, que tudo dá certo, que tudo se resolve com medicamentos ou com alimentação apenas, né? Então, existem outros fatores associados que a gente precisa fazer discussão também. Bom, então, obrigada, Henrique. Foi ótima a discussão que vocês fizeram, que adicionaram aqui. E agora, né, o grupo da Gabi. Deixa eu só projetar aqui. Daí a mesma coisa, tá, Gabi? Pode mencionar os pontos que vocês consideraram como palavras-chave, a leitura das perguntas que foram feitas em cima disso e a apresentação da tomada de decisão do grupo. Professora, tá dando de me ouvir? Oi. Tá. Tá bom, aqui eu vou começar falando os pontos chaves do nosso grupo. A gente teve muitos, né? Mas a gente escolheu esses que estão em amarelo, porque a gente achou várias coisas importantes e resolvemos grifar tudo. Então, seria a queixa dele, da fraqueza e inflamação ao redor das axilas, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o diagnóstico dele de desnutrição e a alteração de peso dele, desde a primeira consulta até a última consulta dele e o resultado do IMC. A dificuldade dele se alimentar e a adequação da alimentação e o controle de peso. Ok. Aí... deixa eu só descer aqui. Peraí. Travou um pouco. Já. Tá, e as nossas perguntas a gente elaborou 3, que foi qual o diagnóstico do paciente, o que levou o paciente ao estado de desnutrição e quais as alterações fisiológicas ocasionadas pela doença. E a terceira, se o paciente apresenta a relação fármaco-nutriente, porque a gente achou importante ressaltar a parte que ele está tendo dificuldade de se alimentar justamente pela introdução dos novos medicamentos. Certo. Essa parte da teorização em que a gente respondeu Peraí. Só um instante. Tranquilo. Tô só ajustando aqui. O paciente foi diagnosticado com desnutrição ao realizar todo o exame, as medidas de circunferência abdominal, análise alimentar, sendo que ele perdeu 15% do peso dele desde a primeira consulta até a segunda. Esse foi mesmo ele estando assim em estado de eutrofia, a gente sabe que o paciente, ele perdeu muito peso, são mais de 10 quilos, então ele já pode ser considerado como desnutrição, porque ele, sendo que o IMC dele estava em 23, para ele ir para desnutrição é rapidinho, já que o limite é 22. Então, seria muito... esse foi um dos diagnósticos e uma das nossas preocupações com ele. O outro diagnóstico foi a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, após ele ir na unidade básica de saúde se queixando de inflamação ao redor das axilas e a fraqueza também.
Aí, respondendo à segunda pergunta, a desnutrição foi causada pela dificuldade do paciente em se alimentar, devido às lesões labiais e apresentar também a diminuição do paladar, que foram efeitos gerados pela infecção, que afeta principalmente o sistema imunológico, e não só pela infecção, como uma pergunta assim, meio que já responde a outra, como também como consequência, um efeito colateral dos medicamentos que ele estava tomando. E aí, com relação a essa terceira pergunta, a gente, assim, lendo, a gente percebeu que, assim, quem lê não presta muita atenção no atenolol. E a gente viu que ele já faz esse uso contínuo. O atenolol, ele é usado para tratamento de doenças cardiovasculares e hipertensão. Ou seja, como no início ele fala, né, das doenças crônicas, então é bem provável que ele tenha uma. Não que esteja especificando, mas que ele já faz esse uso. A gente pensou em talvez hipertensão, já que no texto ele cita que ele toma adoçante à base de ciclamato de sódio. E o sódio ele é muito perigoso para pessoas assim com hipertensão, com doenças cardiovasculares, o que poderia piorar o quadro e fazer com que ele tenha que tomar o remédio, o medicamento. Com a inclusão também de novos medicamentos, o mesmo continua apresentando dificuldade de se alimentar, resultado dos efeitos colaterais dos antirretrovirais, como eu falei, sendo que a dificuldade dele é também decorrência dos efeitos dos medicamentos. Inclui perda de apetite, náuseas, diarreia, perda de nutrientes e vitaminas, dor abdominal, má distribuição de gordura, vômitos e entre outros. Então, assim, essa foi as nossas respostas. Aí, como uma proposta de solução, de início, a gente pensa em tratar as inflamações, as infecções, para tentar diminuir, já que ele está com a síndrome, está com o vírus da imunodeficiência. A gente pensou em começar com uma introdução de alimentos como frutas e hortaliças ricos em carotenoides e flavonoides, vistos que eles são muito bons para combater infecção, eles atuam nessa área, infecções, inflamações, como a batata doce, abóbora, cenoura, mamão, tomate, entre outros. E devido ao surgimento da sede excessiva, recomenda-se uma maior ingestão de água e líquidos, como sucos de fruta, chás, entre outros. Fracionar as refeições, incluir carnes magras pelo menos uma vez na semana, já que o paciente falou ali em cima que ele relatou o consumo de carnes vermelhas, arroz, farinha, 3 vezes por semana pães e biscoitos. Ou seja, ele tem a base só de meio que carboidrato e proteína. Ele não tem essa ingestão frequente de vitaminas minerais. É importante diminuir também o consumo de sal na alimentação, assim como substituir o adoçante à base de ciclamato de sódio por adoçantes naturais. Aí, no caso, a gente pensou no xilitol e na estévia, porque eles são a base de produtos naturais. Já que o paciente ele pode apresentar uma doença crônica, e se for hipertensão, isso pode elevar muito o quadro dele. Então, por isso que tem que ter essa substituição do adoçante e a diminuição do sal. Suplementar também com vitaminas e minerais, já que mesmo que, assim, o paciente está em desnutrição, ele não tem esse hábito diário de estar ingerindo frutas e hortaliças, e por mais que a gente consiga ofertar para ele, talvez não seja suficiente agora, já que ele não tem esse consumo habitual. Então, por isso que a gente precisa suplementar as vitaminas e minerais, e até para combater também as infecções.
Se possível, incluir uma dieta branda ou pastosa, sem condimentos picantes, visto que o paciente apresenta herpes labial, ou seja, ele pode ter essa dificuldade também, ele tem essa dificuldade também em decorrência da herpes. Estimular o apetite, enfatizar a importância da higienização correta dos alimentos, que é para não ocasionar nenhuma intoxicação também. E não agravar mais ainda o quadro do paciente. Evitar o consumo, evitar alimentos gordurosos ou à base de açúcar, pois eles podem agravar vômito, diarreia, além também de agravar infecções e inflamações. Uhum. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Fica aberto, gente. Se alguém quiser fazer alguma sugestão, algum questionamento. Complementar também. Professora, eu só fiquei na dúvida a respeito desse adoçante. Esse cromato de sódio aí, é só porque ele é artificial? Ele toma porque ele teria uma breve diabetes? Por que ele toma? Não, a questão do adoçante eu coloquei um pouco como pegadinha também. Ai, meu Deus. Porque agora, eu acho que. Não, mas vocês devem lembrar, antigamente, na mesma época que a margarina saiu como heroína de quem era hipertenso, né, foi criada uma política muito forte em cima dos adoçantes também, que eles eram para substituir tanto para os hipertensos quanto para os diabéticos. E aí, como o grupo percebeu muito bem com o uso do atenolol, esse paciente ele é hipertenso também. Então, o adoçante eu coloquei para ser identificado se ele estava na conduta certa, e aí a gente percebe que se você tem um adoçante, enfim, qualquer outro componente, que ele é à base de sódio, que é um mineral que tem que ser retirado da alimentação, pelo menos diminuído, né, porque o organismo, naturalmente, ele precisa de sódio também, era mais para fazer justamente esse questionamento. Quando você tem pacientes hipertensos e pacientes diabéticos, as condutas, elas tendem a ser um pouco diferenciadas. Então, quando eu penso no hipertenso, eu tenho que priorizar aqueles adoçantes que são mais naturais. O que isso quer dizer? Que ele não vai ter o adicional de sódio. Porque imagina que já é difícil para a gente pedir para um hipertenso controlar a quantidade de sal. E aí, sendo idoso, que não tem a papila gustativa preservada, né, que é o que a gente já fez a discussão, tende a aumentar temperos, quando ele usa o adoçante, ele ainda coloca mais sal na refeição. E aí, eu acho que se vocês conhecerem alguém que usa adoçante naturalmente, sabe que o que eu vou falar não é mentira. A recomendação é 1 a 2 gotinhas, dependendo da quantidade de líquido que você está tomando. E as pessoas, elas pegam o adoçante e espremem. Né? Praticamente, elas quase enchem uma colher de sopa para poder adicionar ali na bebida ou na preparação, porque eles acham que o adoçante não tem o mesmo gosto. Então, antigamente, o zero cal, por exemplo, que é a base de ciclamato de sódio, ele era muito, muito, muito divulgado para quem era hipertenso. E aí, depois, quando foram começando os estudos, os questionamentos a respeito do efeito dele, percebia que não era melhor, não era mais adequado. E é por isso que hoje o mercado está aí com adoçantes que usam só um componente, tem os que já são específicos e não tem corante artificial, eles têm a parte mais natural possível, né, ou semelhante, e para ser mais saudável. Então, eu coloquei essa informação mais nesse sentido para fazer essa discussão mesmo. Tentar correlacionar. Será que ele podia estar tomando esse adoçante? Isso não pode estar influenciando o fato de ele estar com sede? Enfim, né, adicionar. E aí o grupo fez muito bem ao perceber e já apontar essa correlação aqui, tentando minimizar também. Ficou um pouco mais claro em relação a... Ficou sim. Geralmente a gente não estuda muito, né, em relação aos adoçantes, na verdade. A gente pensa sempre, o ideal é não consumir açúcar, e aí meio que a gente fica nessa ideia. Só que existem vários tipos de adoçante. O diabético pode tomar adoçante, ao invés de usar até mesmo demerara, por exemplo. Os hipertensos também.
porque sempre pensar que uma doença crônica tende a chamar outra doença crônica, e aí, baseado nisso, a gente vai tentando dar uma conduta para melhorar a situação do paciente. Você gostaria de falar, Samela? Não, professora, tá tudo certinho. Ah, beleza, então. Eu Então, estava fazendo bem uma. legal. Desculpa, se complementar aqui. A história, o adoçante. Eu estava fazendo uma pesquisa e tinha visto que a maioria dos adoçantes artificiais, eles contêm ciclamato de sódio ou sacarina sódica na composição. Ou seja, eles contêm sódio. Para quem é hipertenso, eles são meio que veneno, eles podem agravar muito o quadro. Muito Exatamente. mesmo. E às vezes, como a gente não estuda, né, na verdade, porque tem coisa que, infelizmente, nem tudo a gente vai conseguir ver durante a graduação. Depende muito para o ramo que você vai enveredar, enfim. Mas essa questão de adoçante ela é importante, porque da mesma forma que ainda hoje existem pessoas que acham que é melhor consumir margarina quando comparada à manteiga, a gente também tem que um pouco explicar que não é todo adoçante que eu posso tomar. Não é pelo preço ou é pelo que está mais na mídia, enfim, é o que o que vai se adequar à minha realidade, ao meu estado de saúde, meu estado nutricional e etc. E aí eu achei bem legal, tá? Que vocês identificaram e fizeram essa correlação buscando palavras que eu tinha colocado perdida no texto de maneira proposital para que vocês pudessem fazer essa correlação. Então foi ótimo. A gente ficou até em dúvida se Oi. adoçante existia mesmo. Quem tiver a base de sódio, a gente foi pesquisar. Porque geralmente, porque, tipo, se eu colocasse ciclamato de sódio, tava na cara, né? Então, eu fui colocando os componentes, porque é que nem quando a gente vai fazer atividade de educação, que fala assim, você come sacarose? A pessoa fala, não. E aí a gente começa a falar os outros nomes do açúcar, e a pessoa fala assim, eu acho que isso aí eu já consumi, eu já vi em algum canto. Então, só para também não entregar fácil Professora, essa informação. outro ponto também que a gente discutiu foi a questão da higienização pessoal e da higienização dos alimentos, que também é essencial para ele evitar infecção, né? Já que ele está com o sistema imunológico bem baixo. Sim, isso é importante também. Que, por exemplo, principalmente voltado ao câncer, né? Não sei se vocês sabem, mas o câncer peniano, por exemplo, ele é simplesmente porque os homens não fazem a higienização correta dessa região. Então, imagina só, idoso, né? Tem essa dificuldade também, eu acho, de questão do asseio, porque eles não sentem a temperatura oscilar, então eles ou não sentem muito frio ou não sentem muito calor. Então, essa questão da higienização ela é importante também ressaltar. E aí já é uma coisa a mais para que você acrescente. E lembre, olha, higiene sempre é fundamental, ainda mais numa situação que o seu organismo já está predisposto a ser vulnerável. Então, qualquer coisinha, qualquer corte, ou então qualquer bactéria, algo que se instalar sobre o seu corpo por falta de higiene, já vai influenciar e pode desenvolver um outro quadro para a sua saúde também. Né? Então, é bem legal também esses dois pontos, da higiene, tanto dos alimentos quanto o asseio pessoal. E aí, por último, a gente tem o trabalho da Eufélia. Eufélia, vou projetar, né? Você, não sei se você ouviu no início, mas eu vou apresentar aqui o trabalho que vocês me enviaram pelo e-mail. E aí, baseado nisso, você vai falando as palavras-chave, quais foram as perguntas que foram elaboradas e qual foi a tomada de decisão que vocês tiveram dentro do grupo, tá bom? Se você puder ativar o microfone, aí a gente vai conversando.
Eufélia? Será que ela está com problema de conexão? Eufélia? Alguém poderia mandar uma mensagem para ela, por favor? Só para verificar se ela está com problema de acesso. Não sei. Só tem ela? Tá ela e o Paulo. E aí o Paulo não tá online. Eu acho que era interessante ela, né, apresentar. Tentar mandar uma mensagem aqui para ela. Vou apresentar aqui o dela. Então, acho que ela deve estar com conexão ruim. Vou só projetar para a gente fazer a discussão, então, do dela. No caso, as palavras-chave que ela pontuou foi doença crônica não transmissível, vírus da imunodeficiência, desnutrição e o índice de massa corporal. Então, colocou aqui, né, desnutrição pelo paciente apresentar desnutrição, acarretado pela presença do HIV, que acarretou em lipodistrofia abdominal, polidipsia. O índice, apesar de estar eutrófico, o paciente apresentou uma perda de peso grande, sendo uma característica precoce da infecção pelo HIV. E os questionamentos que foram feitos. Como a nutrição auxiliaria no tratamento do HIV, onde o paciente já apresenta sinais e sintomas característicos da patologia, e mesmo apresentando IMC eutrófico, o paciente apresentou uma perda de peso grave e foi caracterizado desnutrido. Como aplicar a nutrição visando tratar essa desnutrição associada ao IMC eutrófico? E ela coloca, partindo da certeza que o HIV está diretamente relacionado com a desnutrição e demais sintomas e sinais citados no caso, além de influenciar diretamente na perda de peso que ocorreu no paciente, tendo como objetivo evitar a desnutrição. No caso do paciente em questão, a nutrição vai ser aplicada de forma a reduzir a sintomatologia com alimentação equilibrada e adequada, uma vez que deve ser analisado a interferência de absorção dos nutrientes, por conta dos fármacos utilizados para o tratamento, ajudando a manter a composição corporal desse paciente, que atualmente poderá ter maior demanda energética por conta do hipermetabolismo, que pode elevar o metabolismo basal. Dessa forma, é visado reverter o quadro de desnutrição, tornando o indivíduo mais saudável possível para o enfrentamento do HIV, melhorando a tolerância deste para o tratamento antirretroviral. Então, a conduta dela também foi parecida um pouco com os que os demais grupos haviam questionado, apontado, certo? No sentido, principalmente, que eu acho, pelo que eu percebi, que a desnutrição era o ponto mais crucial nesse sentido, em relação ao tratamento, uma vez que se você não tem um organismo com os nutrientes necessários, né, e o HIV, assim como é o câncer e algumas outras doenças, ele requer muito do metabolismo do indivíduo. Então, você tem que estipular uma meta diária de ingestão de nutrientes, sabendo que essa meta tem que ter um pouco de adicional justamente por conta da doença. Ele está ali agitando o seu organismo a gastar muitas calorias, justamente para ele tentar manter-se vivo. E é por isso que, hoje não tanto, mas antigamente, quando
as pessoas conseguiam identificar um paciente que tinha AIDS ou era portador de HIV, justamente porque o corpo desse indivíduo, ele vinha para a desnutrição muito rápido. A bola de Bichar, principalmente, era bem comprometida, né? Então, quando a gente visualiza ali a figura do Cazuza, por exemplo, ele perdeu muita massa. Ele já era um indivíduo eutrófico, né, mas ele perdeu muita massa no final da vida dele. E aí isso ficou muito estigmatizado em relação ao HIV. Enfim, não apresentou sintoma nenhum. Tanto que as campanhas antigamente falavam muito disso, né? O HIV não tem cara. Não afeta só os brancos, ou só os negros, os obesos ou os desnutridos. Pode ser qualquer público, independente, né? Desde que você não tenha os cuidados necessários. Então, acho bem interessante, né? Pensar que realmente é na desnutrição que você tem que tomar cuidado, porque isso pode ser tanto um efeito colateral do próprio antirretroviral, da doença em específico, como também pelo organismo do idoso não estar se comportando da maneira correta, que a gente já viu, né? O idoso, ele tem tendência a perder massa, mas ele engorda em quantidade de gordura, ele vai depositando, tendo uma reserva maior quando comparado a outros indivíduos. Enfim, aí a gente tem que ter esse cuidado também. Então, apresentei o dela, né, para que a gente faça a discussão de todos os casos que haviam sido encaminhados. Bom, gente, então, assim, essa foi a proposta do que eu tinha em mente para fazermos essa discussão comparada em relação às infecções sexualmente transmissíveis. Eu acredito que no momento que vocês foram fazendo as pesquisas, vocês perceberam que é um tema extremamente rico, tem muita coisa a ser discutida, muita coisa ainda é ignorada, seja por parte dos profissionais de saúde, ou pelo próprio tabu que as pessoas têm ainda, né? Porque é real, existe o tabu quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, e principalmente quando são infecções que não têm cura. É porque aquilo que você consegue tomar uma medicação, passar por um tratamento e depois você se recupera, é ótimo. Mas aquilo que não tem cura, você fica estigmatizado. Então, isso reflete muitas características. Aí, pensar que se eu tenho um idoso que está com essa doença, qual que é a relação dele com a família? Porque imagina, às vezes, o idoso nem... Enfim, né? A família nem imaginava que esse idoso tinha relações sexuais. E aí ele descobre que, além disso, o idoso ainda contraiu uma doença. Como que o organismo dele vai funcionar, sendo que já vem por todo um ciclo ali da vida, e como que nós, nutricionistas, podemos auxiliar, certo? Muito provavelmente vocês vão atender um paciente que possa estar apresentando essas características. Então, é interessante que a gente sempre procure estudar. Acredito que vocês possam ter visto um pouco sobre isso lá na dietoterapia, mas provavelmente voltada ao público jovem, ainda não era voltada para os idosos em específicos. Então, quando eu trouxe essa atividade, foi justamente nesse sentido, de fazer com que vocês procurassem temas, ou a respeito desse tema específico, o que tem, o que não tem, e até fica como sugestão, né? Agora vocês já estão com o tema de TCC, mas quem sabe para o mestrado e para o doutorado, vocês não trabalham com essa temática, porque ainda vai ter muita coisa para se discutir. A gente sabe, a população idosa está crescendo, é uma realidade, a população está ficando mais velha, está se tornando idosos autônomos, com uma boa qualidade de vida, aquela imagem de associar que o idoso é dependente, enfim, está cada vez mais caindo por terra, certo? Então, tem um pouco essa preocupação em começar a fazer discussão justamente em cima disso, que a gente precisa sair da nossa bolha só de que nutrição é alimentação e alimentação é nutrição. A gente pode colaborar de outras formas. Então, eu espero que vocês tenham achado bem interessante a atividade, justamente para trazer um tema que vai agregar um pouco mais ao conhecimento de vocês, que estão se formando e logo mais vão estar no mercado de trabalho. Tá certo? Tá ok. Professora, deixa eu tirar uma dúvida.
Com Pode relação perguntar. ao estudo de caso, ele foi à unidade básica de saúde se queixando de fraqueza e inflamações ao redor da axila. A gente pesquisando, não achamos nada assim tão específico relacionado. A fraqueza, eu imagino que seja da desnutrição, mas as inflamações é em decorrência do vírus, da infecção causada pelo vírus? Sim, no início, quando você está ali no início da carga viral, né, que eles falam, porque o vírus ele vai se multiplicando e se adaptando dentro do seu organismo. Então, uma maneira que o organismo tem, a primeiro momento, de se proteger é tentar driblar esse vírus, esse corpo estranho. Então, todo o organismo vem tentando atacar e matar aquela célula que é contaminada. Só que aí é o prejuízo que acontece, porque nessa tentativa ele acaba matando parte do seu próprio sistema, né? Porque o vírus ele está na célula. Ele é um parasita, né? No sentido de ele precisa da célula para sobreviver. Então, quando o organismo tenta matar o vírus, ele acaba matando uma célula junto. E isso vai causando os efeitos colaterais, que no início são os primeiros sintomas mais clássicos que ainda é registrado quando você é contaminado pela doença. Isso é claro, não é de uma semana para outra, tem aquela janela, né, de janela imunológica, mas de maneira geral no início são essas, principalmente as inflamações, a região da axila, aqui a região abaixo do queixo, na virilha também, porque são regiões onde o nosso sistema linfático está muito mais ativo. Então, são algumas regiões que eles Professora, sentem mais incômodo também. eu vi Oi? também lendo as famosas ínguas nesses lugares, né? Que a gente fala, eu tô com a íngua Isso, inchada e tal, já é indicação de inflamação, né? exatamente. O que a gente chama de íngua, né, são justamente os linfonodos, os linfomas que a gente tem. Então, é esse o ponto que tem que ser, que é uma característica, na verdade, né? Que é o que a gente vai ter que se atentar, e muitas vezes são os primeiros sintomas que o paciente vai dando para a gente. E aí são as queixas recorrentes que eles vão ter. Então é isso. Mais alguma dúvida? Não, Não, por mim não, tranquilo. não, por mim também não. Não, professora, é só uma informação. Então, Eu até achei na Netflix um documentário sobre a AIDS, como iniciou, no início. Bem legal. O tem muito nome é. material, né, a respeito. Pode falar, prof. Pode falar. Não, o nome do documentário é Não, Fogo nas só ia Veias. dizer que tem muito Se material alguém mesmo a quiser, respeito, né? se alguém quiser assistir, eu achei bem interessante. Vou até dar uma pesquisada. Eu acho que é importante a gente assistir um pouco, porque, assim, qual que é a história, né, que a gente tem? Se isso aí é independente do público, tá? Mesmo hoje, as pessoas lá que estão no início da graduação, talvez, se você for perguntar, elas vão te dizer isso. Por muito tempo, e ainda hoje, infelizmente, a AIDS, ela foi associada ao grupo LGBT, né? Então, pensava-se assim, beleza, a AIDS foi por conta desse grupo específico. E aí, por grandes tabus que existem, né? Que a gente sabe que não é só por conta da doença em específica, é por conta do preconceito que tem em torno desse público específico. Então, no início, quando eu estava na graduação, eu assisti muito documentário, e aí eles falavam que eram nas saunas, que nos Estados Unidos existem saunas de homens, e aí por isso que surgiram, mas então o que era passado era a visão de tabus, né, certo? Qual que é a história real? A AIDS ela veio dos macacos, porque em algum momento desse momento aí, relação homem-animal, teve um contato específico e o homem contraiu a doença. E desde então ele vem passando. E aí a gente precisa pensar que a AIDS, ela não passa só de um grupo específico para outro.
homem para homem passa, mulher para mulher passa, homem e mulher passam, mas principalmente que os casais que são considerados héteros são os mais responsáveis por isso, porque são casais que geralmente o nível de traição é maior. Os homens lidam muito mal com a situação de anticoncepcionais, acham que não é necessário, que afeta, enfim, a sensação do ato sexual, enfim, tem vários pontos, né, que, enfim, não acho que nem cabe aqui para a gente um pouco começar essa discussão, mas, assim, é interessante que a gente sempre procure os estudos, para que a gente não fique pensando, beleza, a AIDS existe por isso, ou então, aquele grupo específico vai estar mais propício a isso. Então, você pode pegar de várias formas, transfusão sanguínea, que às vezes tipo, você está num centro cirúrgico. Infelizmente, alguém coletou sangue, a análise não foi feita da maneira correta. Quando você foi fazer a transfusão, a outra pessoa se contaminou. Então, não é essa coisa de achar que é só por vias sexuais ou só por um grupo específico. Então, acho bem legal a gente fazer essa discussão, porque tem muito tabu. E a AIDS, infelizmente, ainda carrega muito estigma de toda a doença, né? Tanto pelo fato de não ter cura e como que ela é transmitida no início também. Então é importante que a gente faça essas discussões. E aí cada um vai absorver o que achar que é interessante, o que né, cada um considera da maneira correta. Não existe um consenso efetivo. Mas pensar sempre pelo lado científico, que anda fazendo falta, né, atualmente. Então, é importante a gente fazer essas discussões. Tá bom? Então é isso, gente. Eu queria só isso para a gente finalizar. Vou fazer a chamada aqui pelo chat. Aí, se vocês só puderem ativar o microfone para fazer o registro, tá? Andressa. Gente. Oi. Beleza, obrigada. Gabriele. Ok. Marcela. Presente. Naila. Presente. Ivânia. Presente. Rose. Presente. Samela. Presente. E Zilene. Ok. Então é isso, meninas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Fico à disposição. Enfim, essa era a atividade proposta, principalmente para a gente discutir a doença específica voltada para o público idoso, tá? Nesse tabu de que os idosos não praticam, né, não têm atividade sexual ativa ainda, por conta da sua faixa etária. E é isso. Depois eu vou mandar a correção para vocês individual, tá certo? Boa noite a todos, né, a todas. E ótimo fim de semana para vocês. Tchau, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.